Eu queria dar boas-vindas a todos e todas no 4º Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e Natureza. Meu nome é Camila Gomes Santana, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria mais uma vez agradecer pela honra de poder estar integrando, né, as pessoas que estão falando nesse evento. Minha fala hoje aqui vai ser sobre como buscar a natureza e a cultura, planejando e projetando com a paisagem, dentro do eixo temático infraestrutura verde e azul, soluções baseadas na natureza. Bom, frente aos desafios contemporâneos que nós enfrentamos, né, uma questão que surge é como que podemos repensar nossas cidades, né, a fim de responder às emergências climáticas e aos anseios dos seus moradores, e valorizar a nossa biodiversidade. Aqui, só para provocar, eu trago uma projeção que foi feita pelo projeto Projetemos, do livro O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, né? Que vai dizer nesse livro que o amanhã não está à venda, então que a gente tem que mudar a nossa forma de estar no mundo. A paisagem surge, né, como uma forma de mudar essa forma de estar no mundo. Então, eu trago aqui o livro do Auguste Beck, que é um geógrafo francês, que se chama O Pensamento e Paisagem, que foi traduzido por mim e pelo professor da USP, Vladimir Patalini. E aí ele vai explicar nesse livro a importância da gente ter esse pensamento e paisagem, não pensar mais a paisagem como algo à parte, um objeto, mas como algo que nos integra, que é parte de nós. Eu também acredito que essa paisagem ela tem que ser pensada como uma necessidade para a gente repensar nossa forma de estar no mundo, muito influenciada pelo que o geógrafo Jean-Marc Bess, francês, fala no seu livro La Nécessité de Paysage, e também pensar essa paisagem como infraestrutura, né? O que a gente quer dizer quando a gente está defendendo essa paisagem como infraestrutura? Que ela tem que ser resiliente, né? Ela tem que estar em constante desenvolvimento e que ela é capaz de incorporar a inovação científica com a popular e que ela tem que ser de direito de todos. Para reforçar isso, eu trago aqui uma imagem da fazenda do Sebastião Salgado, fotógrafo Sebastião Salgado. De um lado, a gente vai ter essa fazenda em 1998 e do outro, em 2003, já uma reserva particular de patrimônio do patrimônio natural, em que a gente já vai ver essa paisagem toda reflorestada, arborizada. Então, essa paisagem, né, ela pode ser infraestrutura, para a gente pensar o desenho do nosso território. Mas como estabelecer estratégia de planejamento e projeto com a paisagem, que envolva os diferentes agentes, iniciativas públicas e privadas, e que seja capaz de transformar os parâmetros urbanos e ambientais na escala local do bairro e da cidade? Bom, uma das grandes chaves para pensar essa estratégia é a infraestrutura verde, né? Porque ela pode nos ajudar na articulação entre o sistema urbano, o ambiental e o ecológico, né? Aí aqui a gente tem que entender qual é a contribuição da infraestrutura verde. Então, a gente vai ver que a infraestrutura verde, ela nos ajuda a pensar uma infraestrutura híbrida, catalisadora. O que seria essa infraestrutura híbrida? Uma estrutura híbrida que seria composta por uma infraestrutura cinza, planejada e flexível, necessária e monofuncional, ainda muito influenciada pelos preceitos da engenharia, assim, das megas estruturas, né, que são muito impactantes no nosso território, e ela faria uma transição dessa infraestrutura cinza para essa infraestrutura verde, que ela é composta por soluções baseadas na natureza, por soluções de drenagem sustentável, ela é multifuncional, ela traz diferentes cenários, e ela também é composta pela água. Por isso que a gente fala infraestrutura verde, e entre parênteses a gente tem água, porque a vegetação e a água são interdependentes, então a gente não pode pensar de forma alguma essa infraestrutura verde sem considerar a questão da água. Bom, quem vai falar isso também nesse esquema é a Bárbara Pons, que fez um doutorado sobre infraestrutura verde no Politécnico de Madrid.
Mas quais são os princípios da infraestrutura verde? Vamos lá. O primeiro princípio é a conectividade, né? Então, a capacidade dela de se conectar física e ecologicamente. O segundo princípio é a interdisciplinaridade, a capacidade dela de envolver diferentes disciplinas. Outro princípio importante é o da multifuncionalidade, a capacidade da infraestrutura verde de desempenhar diferentes funções. E outro princípio importante, que se soma aos demais, é o da integração, capacidade de dialogar com as infraestruturas já construídas no território e potencializar essas infraestruturas, né? E pensar aquelas infraestruturas que estão obsoletas ou que têm um desempenho limitado, que não está dando mais conta de garantir a sua função urbana. E também outro princípio importante é o princípio da participação social, né? Envolver os moradores no desenho dessa infraestrutura verde. E um princípio que permeia todos os demais é o princípio da multiscalaridade, da escala local, passando por bairro, pela cidade, pela região, até a escala global. Esse princípio, ele atua em cada escala e também promove a relação entre as escalas. Aqui para vocês eu trago o meu doutorado, em que eu trabalhei a contribuição da infraestrutura verde para o desenho da paisagem da cidade. Então, no contexto desse doutorado, defendido na Universidade de Brasília, a infraestrutura verde, ou melhor, Green Infrastructure, ou GEI, como está escrito aqui, ela se coloca como uma ferramenta multifacetada para se pensar o planejamento e o projeto da paisagem, visando a criação de uma rede de sistemas verdes e azuis no território, envolvendo ação humana em harmonia com os processos naturais e suas características, significado, percepção de uso estético, cultural e patrimonial. Bom, então, entendendo essa infraestrutura verde, aí a gente vai ver aqui nessa publicação, que foi feita pela editora Springer, na série Landscape Series, que envolveu três autores, eu, o professor Ian Meu, da Universidade de Manchester, que foi meu supervisor de doutorado sanduíche, e a professora Luciana Bongiovanna Martins Schenck, e a intenção era pensar o planejamento com a paisagem, pensando na infraestrutura verde como uma forma de construir a cidade adaptada ao clima. Nesse contexto dessa publicação, a gente queria entender como que a gente poderia construir outras paisagens renaturalizando as cidades com o auxílio da infraestrutura verde. E aí, como estudo de caso, foi utilizada a cidade de Barcelona, que desponta pelo seu plano de infraestrutura verde de biodiversidade, na valorização da sua fauna e da sua flora. E aí, outro ponto importante, outro estudo de caso que a gente pode considerar é o estudo de caso, que é apresentado nessa revista Landscape Architecture na China, em que a gente vai entender a contribuição da infraestrutura verde para as paisagens marginais, de margem. Não pensar só o centro dos territórios, onde tem as suas centralidades, mas pensar todo o território de uma forma holística, integrada, sistêmica, numa ideia multiscalar e que considera essas paisagens de margem. Então, a gente traz como exemplo o colar de esmeraldas, o colar de esmeraldas o colar de esmeraldas, né, da cidade de Vitória-Gasteiz. Nesse projeto específico, a gente vai ter a ideia de você ter um cinturão verde nessa paisagem de margem, que a gente está chamando de colar de esmeraldas e de safiras, muito fazendo uma ligação, uma relação com o colar de esmeraldas, proposto no século XIX por Frederick Law Olmsted, para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, em que ele vai pensar uma rede de um sistema de espaços compostos por parkways, que ele vai chamar, com diferentes funcionalidades, né, com programas de densidade muito vasto, mas que tenta potencializar os processos naturais do lugar.
E aí, no caso de Vitória Gasteiz vai investir pesadamente nessa infraestrutura verde, sendo condecorada, né, considerada em 2012 a capital verde europeia, por ter um terço do seu território composto por espaços públicos e poder garantir 45 metros quadrados de zona verde por habitante. Mas como que foi pensada essa infraestrutura verde de Vitória Gasteiz muito rapidamente? Inicialmente foi considerada a sua rede hídrica e também os problemas apontados nessa rede hídrica. Então, a rede hídrica tem um protagonismo muito grande no desenho dessa infraestrutura verde do território. E outra coisa, como eu já mencionei, foi a ideia desse cinturão verde, que seria composto por diferentes partes, tanto e conectado por partes lineares, que poderia também ser feito a pé, ou por bicicleta, ou com outros tipos de mobilidade. E uma coisa que é muito inovadora nessa proposta é a ideia desse cinturão verde, cinturão de água, que dialoga com o cinturão agrícola. Enquanto a gente está percorrendo esses parques, a gente vê essas áreas agrícolas o tempo inteiro, o que enriquece essa paisagem de margem, né, essa paisagem fundamental do território. Então, nessa proposta, não é mais o centro, que é o foco, pensando a cidade do centro para as periferias, mas sim as periferias, das periferias pensar o centro. E aí aqui a gente também vai ver que teve um grande investimento em conexões verdes, os caminhos verdes, nesses espaços abertos. Pensando todas as conexões, né, também com baixo gasto de carbono, mas também pensando a conexão com o entorno. Bom, no final a gente vai ter esse cinturão verde, que requalifica essa paisagem de margem, né, que pode ser entendida como protagonista para repensar o desenho da cidade, que é composto por um sistema de parques de 30,8 quilômetros, que a gente consegue fazer em 2 horas e 30 de bicicleta. E também por essa diversidade de propostas de vivências verdes e azuis, né? Então, a gente vai ter em alguns parques, que é o Olarizu, que a gente tem um jardim botânico, né, que tem toda uma perspectiva de jardim botânico, mas já na Usadorra a gente vai ter um parque linear para ser percorrido. Outro exemplo que a gente pode utilizar é esse exemplo aqui de Londres, no Reino Unido, em que foi proposto nesse artigo, guiado pela água, a infraestrutura, o planejamento da infraestrutura, o planejamento e projeto da infraestrutura verde para a cidade adaptada ao clima, né? A ideia era pensar nessa infraestrutura adaptada ao clima. Ele foi proposto para a professora Maria Beatriz Andreucci, que era uma das organizadoras dessa publicação, e ele fazia parte do meu estudo, um dos meus estudos de caso da tese, né? Bom, nesse contexto, o que acontece com a cidade de Londres? Londres vai pensar toda uma infraestrutura verde para se colocar como uma cidade-parque nacional. O prefeito de Londres vai chegar a afirmar o seguinte, que se a gente olhasse Londres da estratosfera, ficaria impressionado com o verde com os grandes e pequenos espaços abertos, formais e informais, ajudando a definir e moldar a forma da cidade. Aqui debaixo do chão, olhando para esses espaços, por tudo que eles contribuem para a qualidade dos lugares que vivemos, e o que pretendemos fazer é olhá-los de uma maneira conjunta, olha, integração, holístico, sistêmico, garantindo que a contribuição que eles dão à qualidade de vida e ao meio ambiente e à economia seja maximizada. O termo infraestrutura verde pode parecer estranho, mas dada a escala e o alcance dos benefícios que esses espaços dão à nossa cidade e seus bairros, é vital que os vejamos como parte integrante do metabolismo da capital, como estradas, ferrovias e água encanada. Aqui ele vai recuperar a forma como o conceito de infraestrutura verde foi cunhado nos Estados Unidos em 94. Quando ele foi cunhado, a infraestrutura verde era entendida como uma infraestrutura fundamental
para o desenvolvimento de um país, de um estado, de uma cidade. Então, assim como a infraestrutura da mobilidade, a infraestrutura verde deveria ser considerada como uma infraestrutura vital para o território, e não ser mais, como acontece recorrentemente, marginalizada, sendo o último item a ser considerado no desenho das cidades. E muitas vezes ela acaba sendo sufocada, apagada pelos desenhos das outras estruturas, né? Quantas vezes a gente não vê a canalização de rios em conta da promoção de uma mobilidade, né? Vamos para o próximo. E aí a gente vai ter o Plano de Infraestrutura Verde de Londres, que chama-se The All London Green Grid, de 2012, e para realizar esse plano, ele foi o território de Londres foi dividido em 12 partes. Mas é tão interessante observar que para essas 12 partes foi realizada a mesma metodologia e alguns parâmetros que nortearam essa aplicação dessa metodologia. Um deles foi a questão da análise da crise climática, qual é o impacto da crise climática. Outro foi da paisagem produtiva. A questão da conexão é forte, e também dos processos ecológicos. Então, essas diferentes camadas foram analisadas e depois sobrepostas, e a intenção era de, em cada setor específico que estava sendo analisado, aqui no caso a gente está no setor 9, The Arcadian Thames, que é um setor histórico, né, de importância histórica muito grande, a gente entendesse quais as experiências verdes e líquidas que poderiam ser promovidas e como potencializar o sistema de parques, né, de espaços livres já existentes, mas também como agregar esses sistemas novas áreas que estavam degradadas, obsoletas, e como conectar essas áreas. Então, aqui a gente vai ver esse sistema, né, como essa análise. Em azul, a gente vê os grandes corredores que queriam ser implementados e também outras conexões menores, e sempre tentando mostrar o papel dessa rede verde em diálogo com essa rede azul, na promoção da rede azul no território. Por isso que a gente fala guiado pela água. E também tentando relacionar essas propostas com os equipamentos, com os elementos de importância histórica do lugar, né? Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, que o Thames tem um protagonista, o Tamisa tem um protagonismo muito grande, né, no desenho de Londres, então como criar essas relações. Para potencializar o desempenho ecológico da infraestrutura verde, são propostas soluções baseadas na natureza, Nature-Based Solutions. Essas soluções, elas são criadas para tentar beneficiar a biodiversidade e apoiar a entrega de uma gama de serviços ecossistêmicos. E aqui, principalmente no contexto brasileiro, quando a gente vai pensar essas soluções, é importante a gente considerar que elas sejam de base comunitária, como vem sendo dito até então, e que elas também consigam contribuir para as diferentes tipologias de espaços livres. Então, aqui eu trago para vocês, a gente vai ter diferentes tipos de contribuição, né, que, em conjunto, né, conseguem promover os serviços ecossistêmicos desse lugar. E aí vamos a alguns pontos que são fundamentais de serem considerados. Um ponto que eu acho que é interessante é a capacidade das soluções baseadas na natureza de conectar floresta, campo e águas, e de promover um contínuo ecológico, a biodiversidade de um lugar. Promover não só a preservação, mas também a restauração ecológica e a criação de novas soluções baseadas nos biomas brasileiros, que eu acho que isso é o grande potencial das soluções baseadas na natureza, com respeito e valorização às práticas tradicionais e com inclusão social. E aí eu trago para a gente o Nego Bispo, né, que ele vai falar que não é só preservar, é se relacionar, então mudar a forma como a gente se relaciona.
E como um exemplo de uma tentativa no contexto universitário, eu trago aqui o workshop Projetando Juntos do Futuro Verde da Paisagem de Goiás, que foi realizado pela UFG em parceria com a UEG, no sentido de pensar como seriam essas soluções baseadas na natureza no contexto da cidade de Goiás, que é uma cidade patrimonial, universitária, né, e pequena, que muitas vezes as cidades pequenas são desconsideradas nessas discussões, e aí a gente trouxe para Goiás, com auxílio da FAPEG e do British Council e da Confap, o professor Ian Mayo, da Universidade de Manchester, para realizar o workshop, e nós trabalhamos uma semana no sentido de tentar entender quais SBNs seriam interessantes, principalmente no contexto de um projeto que iria tomar forma, que é na região do Córrego do Chapéu de Padre e do Córrego da Água Férrea, dentro do território da Universidade Federal de Goiás, do campus Goiás, na cidade de Goiás. E aí isso deu origem a um projeto Ente Cerrado, quer dizer, entre no Cerrado, se adentre, descubra esse Cerrado, que propunha repensar o presente e o futuro verde adaptado da bacia do Córrego do Chapéu de Padre, da cidade de Goiás, e sempre partindo de elementos que já eram caros para a população local. A ideia do projeto era articular projeto Cultura, Natureza e Universidade com a comunidade. Esse projeto tinha a intenção de mostrar o respeito aos corpos, a importância do respeitar os corpos da água e a recuperar suas margens, através do reflorestamento e do plantio de mudas de espécies do cerrado. Então, essa era uma intenção. Para isso, né, a gente fez, além de uma série de plantios, a gente criou um pequeno viveiro para poder acomodar essas espécies. E, dentre as ações, uma delas estava em repensar, reabilitar uma quadra, que foi muito utilizada pela população nos anos 60, que essa é uma área que envolvia pessoas mais carentes, né, mais vulneráveis, e aí a ideia era recuperar essa quadra abandonada, degradada, cheia de lixo, promovendo como local de lazer e mostrando no desenho dessa quadra a importância dos córregos dessa região. Então, era como se os córregos entrassem na quadra e mostrassem o poder das suas águas. Aí aqui são imagens da quadra, o mirante, as pessoas utilizando a quadra. E uma outra estratégia também foi pensar a questão do jardim. Aqui muito baseado no que coloca o paisagista Gilles Clément, francês, numa publicação que eu traduzi juntamente com outras amigas, outras autoras, que foi a Lúcia Moura e a Yara Oliveira, que se intitula Jardins, Paisagens e Gênero da Natureza, em que o Gilles Clément, em uma aula inaugural no Colégio de França, vai falar: quando você coloca uma semente no chão, é um futuro que se anuncia. O passado se apaga e a nostalgia no jardim é inexistente. O jardim é um lugar de privilegiado do futuro, um território mental de esperança. Então, dentro do projeto de Cerrado, a ideia foi repensar esse jardim com a presença da líder comunitária, Dona Maria Luísa, que faz uma série de medicamentos a partir de plantas, que propaga a ideia da cura com as plantas do Cerrado, e o chefe goiano e jardineiro, né, Humberto, que ele faz plantio de plantas alimentícias não convencionais para utilizar na culinária, mas também para provar a importância desses jardins nas comunidades. E aí a ideia foi abrir espaço para o plantio afetivo de plantas encontradas nos quintais da cidade de Goiás, inclusive muitas vezes considerada como mato, mas aqui o mato para a gente é algo precioso, são plantas alimentícias não convencionais, onde a fauna e a flora se desenvolvem de forma espontânea e exploram ao máximo as características ecológicas da fitofisionomia vegetal, a sazonalidade, o período de seca e de chuva e a ancestralidade. E a ideia também foi criar toda uma linguagem do projeto para provar para a população, com adesivos, canecas, camisetas e artes, como essas espécies eram fundamentais para o cotidiano da cidade, para a biodiversidade, para a promoção da sua infraestrutura verde. Outra proposta é a proposta do projeto
uma proposta de ensino extensionista que se chama Redesenhar Paisagens Ancestrais entre o Mar e a Terra de Salvador, que foi desenvolvida com a professora Marta Alves, né? Então, além de disciplinas, ocorreram caminhadas, aula pública e também mutirões. E aí a ideia foi repensar o desenho dessa região em Salvador, da Gamboa de Baixo, que é uma área pesqueira, que tem um turismo muito grande, né? Uma especulação, sofre o impacto de uma especulação imobiliária muito grande, e que foi cortada por uma avenida, e o território foi cortado, então essa população vive na parte de baixo dessa mega infraestrutura cinza, e é uma comunidade pesqueira que está ameaçada também pelo aumento do nível do mar, com os impactos da crise climática na cidade de Salvador. E aí, juntamente com uma líder comunitária da comunidade, que é a Ana Caminha, através de um edital da Proeste, que se chamava Residências em Arte, Cultura e Extensão, foi repensado o desenho dessa região com os alunos e, posteriormente, com o apoio de outros docentes, Thais Rosa, Ida Pella, Marcos e Rafael, a gente fez alguns mutirões na comunidade para melhorar algumas áreas da comunidade com os estudantes e em diálogo com a comunidade. Isso foi muito importante também para que não só a caminha viesse até a universidade, mas também as mulheres, que têm um grande protagonismo no território, também fossem até a universidade. Foi um projeto que possibilitou realizar algo na comunidade, prático, testar essas soluções, como elas funcionam, e também explorar bastante essa questão da participação social, né? Como pensar essa participação, como garantir essa participação e como trazer a questão da ancestralidade para o desenho do território. Bom, o que a gente defendeu até aqui, então, é que a paisagem, ela é fundamental para a gente buscar a natureza e a cultura no planejamento e no projeto da paisagem do território, né? E que, para isso, a gente tem que pensar a paisagem como pertencer a um lugar que é fazer parte dele, nos valendo dessa fala também do Ailton Krenak, quer ser a extensão da paisagem, do rio, da montanha, quer ter seus elementos de cultura, história e tradição desse lugar, ou seja, em vez de você imprimir um sentido ao lugar, o lugar imprime um sentido à sua existência. E eu espero que, frente a essas discussões, a gente seja capaz, nos valendo do Nego Bispo, de plantar, Nego Bispo, de plantar o que a gente precisar e que a terra nos dê o que a gente merecer. Bom, muito obrigada. Eu fico aqui à disposição para dirimir qualquer dúvida e também para fazer outras discussões. Queria mais uma vez agradecer pelo convite. Espero vê-los em breve. Um grande abraço.